E aí, bem-vindos aqui à nossa terceira aula de medidas. Como é que vocês fizeram? Já deram uma estudadinha na aula 1, na aula 2? Na aula 1 nós vimos a parte da necessidade de medir, como se faz uma medida direta, uma medida indireta, medidas de produtividade em cima do tamanho, e verificamos a necessidade de termos umas medidas que trabalhassem em cima da funcionalidade. Na aula 2 vimos o modelo do Albrecht, que já propunha isso, e verificamos que nesse modelo existia um problema, a subjetividade. E aí viemos com a aula 3. A aula 3 nós vamos trabalhar essa subjetividade, que é um dos objetivos de um grupo internacional que está preocupado em padronizar, ou seja, criar o metro funcionalidade. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar esse assunto. Nós vimos que o Albrecht mostrava 14 itens que caracterizavam os requisitos não funcionais, ou seja, a parte técnica do software. Então, além da dos requisitos funcionais, ele também tratava os requisitos não funcionais. Então, nós hoje vamos trabalhar esses requisitos não funcionais, tá? Então vamos lá. O nosso problema é o seguinte: como uniformizar o processo de contagem? As empresas precisam fazer negócio. Se eu tiver só dentro da minha empresa, não tem problema, eu vou usar o mesmo critério. Mas quando eu preciso trocar informações entre as empresas, eu tenho que ter o mesmo critério. Então eu tenho que fazer um método que não seja subjetivo, porque dependendo de quem conta. Então foi criado o IFPUG, que é um organismo internacional para fazer a contagem de ponto-função. Então, o objetivo é assim: vamos definir padrões para medir software. Esse grupo faz um manual, que é o manual de contagem, que é usado por todo mundo, é o padrão. Existem grupos também em outros países, tipo a Holanda, que tem o grupo NESMA, que também se apoia nos mesmos princípios do IFPUG. Então, isso tem melhorado a forma de diminuir a subjetividade da contagem. Então, assim, quem trabalha com manual, teoricamente, deve ter uma padronização na contagem. Então, aqui está o site do IFPUG, vocês podem acessar depois. Tem aqui vários materiais, né? Vocês podem ver aqui que vocês têm vários artigos, a maioria em inglês, mas nós temos também o grupo no Brasil, que está aqui a página. Então vocês aqui não dá para ler direitinho, mas aqui vocês têm vários artigos, vários cursos, fazer certificação, né, em trabalhar com contagem padronizada, etc. Então depois vocês estão convidados a dar uma olhadinha e dar uma passeada nesse site. Para não ter dúvidas, eu coloquei aqui o endereço para que essas transparências vão estar disponíveis para vocês. Então vocês têm aqui o FPUG e tem aqui o grupo brasileiro do FPUG, que é o BFPUG. Manual é esse aqui, Function Point Content Prates Manual, né? É o release 4.2. A primeira versão foi publicada em 1999, daí para cá ele tem sido atualizado. O que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar os 14 requisitos não funcionais. E vamos ver como é que a gente estabelece uma referência para pontuar cada um desses fatores. Esses fatores, eles são avaliados no início do software. Ou seja, na especificação, quando o usuário começa a dizer o que ele quer e a gente começa a fazer perguntas de características que o software deve ter, eu já posso começar a pontuar essas características. Os fatores, alguns são subjetivos, e nós vamos dar uma nota de 0 a 5. E essa nota normalmente é dada por um conjunto de especialistas, por pessoas que têm experiência na área, que conhecem. É claro, quem está fazendo a contagem precisa ter o suporte dessas pessoas. O especialista ele não vai conhecer todos os aspectos, mas se ele não conhecer, ele pega um suporte, né, e vai perguntando e fazendo essa pontuação. Os fatores de software, eles são os que a gente chama de requisitos não funcionais. Vocês vão aprender na cadeira de modelagem de sistemas e engenharia de software, que vocês têm dois tipos de requisitos. Os requisitos funcionais são as especificações pedidas pelo usuário. E os requisitos não funcionais são requisitos técnicos, ou seja, são requisitos que é da característica do especialista. Para isso existem as cadeiras de rede, de programação, de arquitetura, né, para a gente definir requisitos não funcionais. Esses requisitos hoje, essa maneira de contar, essa padronização,
que foi introduzida pelo IFPUG, eles foram tomados como referência pela ISO e viraram normas. Então vocês têm a norma ISO IEC 20.926 e a norma ISO IEC 14.143, que são baseadas exatamente em cima dessas características do que está no manual. Está aqui aquela nossa formulazinha. Não sei se vocês lembram da aula 2, os aspectos do Albert, que ele colocava esse somatório dos aspectos do software. Claro que na época dele, nós tínhamos características diferentes, os sistemas eram batch, rodavam em mainframe. Os técnicos do IFPUG resolveram manter as mesmas 14 características, atualizando essas características para o dia de hoje. Então, periodicamente, essas características são atualizadas de acordo com a tecnologia. Mantém-se a mesma estrutura que o Albert propôs. Nós vamos dar notas de 0 a 5, segundo essa escala que está aqui, ó. 0, a característica não tem nenhuma influência. 1, pouca influência. 2, influência mais ou menos. Influência média. Influência significativa e grande influência. Observa que isso também é subjetivo. Então, o IFPUG teve a preocupação de definir legal o que é o 0, o que é nenhuma influência, o que é influência mínima, o que é influência moderada, o que é influência... para não ficar naquele negócio do achismo, né? Senão ia ter briga. Eu acho que é pouco, você acha que é média, né? Então, para tirar isso daqui, o IFPUG trabalhou exatamente essa regra para cada característica. Então, estão aqui as características que foram mantidas pelo IFPUG, ó. Comunicação de dados, processamento distribuído, performance que eu vou precisar do software, utilização de que equipamento, qual é o volume, assim, quanto eu vou tratar de dados, de tráfego, como é que vai ser minha entrada, vai ser online, vai ser distribuída, o que é que eu espero, o que é que o meu software vai ajudar meu usuário final, as minhas atualizações vão ser online ou podem ser feitas em outro momento. Esse tipo de processamento exige muito da CPU, é muito complexo. Reutilização de código, meu software, eu vou querer utilizar a reutilização de código. E para implantar, eu vou ter muito trabalho para implantar, vou ter que mexer com software que já existe, com algumas características, então está aqui, facilidade de implantação. A facilidade operacional, ou seja, como é que a pessoa vai trabalhar aquilo ali, que também é feito aqui. Se é um sistema distribuído por vários locais, claro que vai ter mais características técnicas, eu vou ter que ter um controle maior, então múltiplos locais, e facilidade de manutenção. A manutenção no software é uma coisa importante, então a gente já trabalha isso daqui. Essas características, para não ter erro no entendimento, o IFPUG coloca a interpretação dele disso daqui, coloca a interpretação dele daqui, coloca a interpretação dele daqui. E nós vamos dar uma passadinha em cada um deles, colocar essa interpretação e ver como é que a gente faz essa avaliação. Comunicação de dados. O que a gente faz? Verificam-se os recursos a serem utilizados para a comunicação de dados do sistema de forma global. Eu tenho que ter uma ideia global do que eu vou utilizar na comunicação de dados. A gente verifica se a aplicação tem protocolos diferentes, vocês já devem ter visto, ou se não viram, vão ver, e também não é importante para a nossa aula. Existe uma série de protocolos para fazer a transmissão de dados. Então, eu estimo se essa aplicação utiliza protocolos diferentes ou está num protocolo só, tá? Então nós vamos dar uma olhadinha nesse tópico, o que é avaliado, o que eu dou 0, o que eu dou 1, o que eu dou 2. Eu vou dar 0 se a aplicação for batch e funciona em um computador sozinho. Ela é batch e funciona numa máquina, eu estou dando 0. Se a aplicação é batch, mas utiliza entrada de dados ou impressão remota, ou seja, é batch, mas a impressora e o terminal que entra dados é de forma remota, então eu vou dar número 1. Deixa eu explicar uma coisinha aqui. Eu tenho aqui na próxima transparência, mas o processamento, ele ocorre basicamente de duas maneiras. De forma interativa, que é o que a gente usa hoje, ou de forma batch. O batch era uma forma que a gente utilizava muito frequentemente, antigamente, na década de 70, 80, 90, com mainframes. O sistema operacional ficava controlando qual era a melhor hora de rodar aquele programa. Na hora que tivesse assim, um ambiente adequado, otimizando recursos, ele punha o programa para rodar. Então isso era o que rodar em batch. Nós ainda temos algumas coisas batch nos nossos sisteminhas, né? Quando a gente faz um programinha para inicializar,
ou fazer alguma coisa específica, fazendo várias chamadas de vários programas, a gente cria um arquivozinho que roda BET. É comum a gente também fazer isso com Windows, Linux, etc. Tá? Mas numa escala menor. A aplicação BET, a aplicação é BET, mas utiliza entrada e saída e impressão remota, então eu vou dar 2. Então observa a preocupação do pessoal do IFPUG, amarrar, não ficar deixando com a X. A aplicação tem entrada de dados online para um processamento BET, ou tem um sistema de consulta, então eu vou dar 3. A aplicação tem entrada de dados online e suporta apenas um protocolo, um HTTP, por exemplo, tem um protocolo de comunicação, então eu vou dar 4. A aplicação tem entrada de dados online e suporta mais de um tipo de protocolo, então eu vou dar 5. Então observa que eu estou amarrando, tirando o máximo que eu posso da subjetividade na nota. Então estamos dando o máximo de subjetividade na nota. A modalidade BET é uma forma que nós temos fazer o processamento, já coloquei para vocês. Então o BET nós fazemos aquele processamento que era comum em mainframes. Processamento de dados distribuído. Caracteriza-se quando eu tenho o sistema distribuído em vários pontos de processamento. Então vamos lá, na nossa definição. Avalia se o sistema utiliza dados distribuídos e se tem processamento distribuído. Ou seja, o que é importante é a gente avaliar se tem várias CPUs, várias CPUs no processamento da informação, não é assim, entrada de dados ou uma CPU funcionando num terminal burro. Não é o fato de ter, às vezes, um processador num terminal que ele está contribuindo para o processamento daquela aplicação. Ele tem que estar efetivamente fazendo parte do processamento da aplicação. Então, que nota nós vamos dar? 0. A aplicação não auxilia na transferência de dados ou funções entre os processadores da empresa. 1. A aplicação prepara os dados para o usuário final utilizar em outro processador. Então, de alguma maneira, contribuiu, né? Ele fez algum processamentozinho para preparar os dados para ser usado em outro lugar. Ou a aplicação prepara dados para transferência e transfere para ser processados em outro equipamento. Quando a gente tem essa característica, nós vamos dar 2. O processamento é distribuído e a transferência de dados é online, em apenas uma direção. Quer dizer, eu tenho um fluxo só de dado. O dado vai daqui da entrada para o processamento. Nesse caso, eu vou dar 3. O processamento é distribuído e a transferência de dados é online em ambas as direções. Eu mando informação, recebo informação. Mando informação, quer dizer, estou num terminal longe. Se eu tenho esse tipo de problema, eu vou ter que ter mais trabalho, porque eu vou ter que programar esses protocolos, essas transferências, essas conferências de dados, se o dado foi transmitido corretamente ou não. Então, nesse caso, eu vou dar 4. As funções de processamento são dinamicamente executadas nos equipamentos mais apropriados, ou seja, eu não tenho um processamento centralizado. O meu processamento vai depender da CPU que eu estou. Então hoje é uma coisa muito comum os softwares rodarem e depois eles se colaborarem nas suas informações. Nesse caso, eu vou dar a nota 5. Outra característica, desempenho ou performance. Nós vamos verificar se os parâmetros estabelecidos pelo usuário são aceitáveis em tempo de resposta. Eu tenho um tempo de resposta que é exigido pela aplicação. Imagina você chegar num terminal do banco, fazer uma consulta e ficar horas esperando a resposta da tua consulta. Qual é o meu saldo? Aí 15 minutos depois sai. Na realidade, isso é até um fator de segurança dos sistemas. As pessoas são muito impacientes. Se você estiver numa fila de banco e alguém demorar mais de 5 segundos, você já está reclamando. 1, 2, 3, 4, 5. O cara, olha aí, não sabe usar, pororó. Então, o tempo de resposta é fundamental, dependendo do que a gente está fazendo. Vamos ver como é que a gente trabalha isso no IFPUG. Se o usuário não requisitou nada especial do desempenho, foi solicitado. É claro que às vezes o usuário não diz assim, olha, eu preciso que o tempo de resposta seja alto, seja rápido. Mas a gente pode fazer essa avaliação e conversar com ele. Vem cá, precisa ter resposta rápida? É claro que uma consulta em que tem uma pessoa presente, normalmente a coisa tem que ser rápida. Agora, se é algum documento, alguma pesquisa que possa esperar, aí a gente já não daria isso. Então, se não é importante, eu vou dar 0. Se os requisitos de desempenho foram estabelecidos
mas nenhuma ação especial, quer dizer, o banco de dados suporta, não vou ter que fazer nada especial, não vou ter que fazer nenhuma programação adicional, tudo bem, vou dar 1. Agora, se o tempo de resposta e o volume de processamento são críticos em horários de pico de processamento, e nenhuma determinação é colocada além disso, quer dizer, eu tenho algumas aplicações que têm horário, por exemplo, de 8 a 10 eu tenho um determinado volume de acesso, de 10 a meio-dia tem outro volume de acesso, aí o pessoal para almoçar de meio-dia a 1h, aí cai o acesso, aí de 2 às 3 começa novamente, de 4 às 5 dá aquele pico de acesso novamente, depois cai. Então, se eu tenho esses picos de acesso e eu só me preocupo com eles, não tem problema, eu vou dar essa nota 2. Se o tempo de resposta e o volume de processamento são críticos durante todo o horário, ou seja, não tem pico, é de 8 às 17, eu vou dar 3. Se os requisitos de desempenho estabelecidos têm que ser feitos desde a fase do planejamento, quer dizer, eu tenho a preocupação de tratar isso mais profundamente na minha aplicação, então eu vou dar 4. Se além do que eu fiz anteriormente, eu tiver que usar em outras fases de desenvolvimento, fazer um pouco mais de análise para implementar esses requisitos, sempre com a preocupação dos requisitos nas outras fases do projeto, eu vou dar 5. Observa que a gente está tentando tirar a subjetividade, mas mesmo assim a gente ainda tem alguma subjetividade. Utilização do equipamento. Aqui nós vamos ver o nível de utilização do equipamento. A gente aqui procura verificar a capacidade do processamento e os custos que eu vou ter no uso desse equipamento, né? Então, quando eu tenho essa preocupação de equipamento, custos, aí eu vou trabalhar esse item aqui, tá? Então, vamos lá. Existem algumas restrições operacionais no uso do equipamento. E eu não tenho nada para fazer com essas restrições, elas são poucas restrições, eu não vou colocar nada. Quer dizer, muitas das aplicações simples, nenhuma restrição operacional é 0. Quando tem algumas restrições, mas eu não tenho grande preocupação, eu dou 1. Quando eu tenho que, eu agora tenho considerações em relação a custo e desempenho, segurança. O cara me diz o seguinte, eu preciso que eu tenha um backup disso daqui. Eu não posso permitir que as pessoas... o caso, por exemplo, de utilizar senhas assim, especiais para determinadas coisas. Então, eu tenho considerações de ajuste, desempenho e segurança. Então, eu vou dar 2. Quando eu tenho especificações especiais para um processador, para um determinado módulo, não precisa todo, basta ter um módulo da aplicação. Normalmente, o sistema ele é organizado em módulos. Se você estiver trabalhando com objetos, em classes. Dentro das classes, eu tenho os meus métodos. Então, se eu tiver alguma coisa para trabalhar especificamente numa classe ou especificamente num módulo, eu vou dar 3. Se eu tiver algum cuidado com o processador central, né, ou tiver um processador dedicado para executar a aplicação ou parte da aplicação, eu dou 4. Então, além do que tiver ali, eu tiver que trabalhar a parte de distribuição do sistema, distribuição de componentes, olhar como é que estão os processadores. Se eu tenho vários processadores, eu vou dar 5. Então, observa que aqui a minha preocupação é olhar a minha capacidade de utilizar máquinas, né? Volume de transações. Aí você vai pensar assim, eu vou precisar decorar isso? É claro que não, tem um manual. Quando for fazer um trabalho desse, você pega os 14 itens, eu vou mostrar no final uma planilhazinha, e analisa, na vista de cada um dos 14 itens, que nota você vai dar? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, precisa decorar? É claro que não, ninguém vai decorar isso, está escrito. Você lê lá no manual, agora segue os 14 itens. Procura adaptar direitinho. Volume das transações. Consiste na avaliação do nível de influência do volume, o volume de transações no projeto, desenvolvimento, implantação e manutenção do sistema. O volume de transações que eu tenho é importante. Se eu tenho menos transações, são menos CPU, menos capacidade de banco de dados, menos execução de rotinas de segurança. Agora, se eu tenho um pouco mais, a gente vai pontuar da maneira que a gente vai ver a seguir. Então, vamos lá. Não são previstos
Picos de volume de transação. Olha, isso é comum às pampas, viu? Às vezes nós temos uma transação, vamos supor, fazer um sistema de matrículas. Tem um pico. Quando é o pico? No início do período. Então eu tenho que trabalhar esse início de período. Agora, se eu não tenho pico, o pico não precisa ser constante, não precisa ser por dia. O pico pode ser em um determinado momento do ano. Se eu tenho picos de volume, não tenho picos de volumes, eu não preciso ter essa preocupação. Agora, quando eu tenho pico de volume, eu tenho que ter uma preocupação extra de fazer, de repente, algum programa, de repente, fazer algum procedimento, né? Fazer um módulo só para tratar isso, de repente, alguma coisa que eu só coloque no ar naquela época. Então, isso exige esforço. Se exige esforço, eu tenho que pontuar. No primeiro, quando é zero, não tem esforço nenhum. Então, vocês tomem como referência isso. Vai me exigir esforço de programação, esforço de análise, esforço de desenvolvimento? Então, eu vou pontuar. Senão, não pontuo. É previsto o pico de transação mensal, trimestral ou anual, em um determinado período do ano. Então, eu vai ter Então eu vou fazer um módulozinho para tratar isso. Eu já sei que vai ter um esforçozinho, vai ter que ter alguma coisa a mais, então dou nota 1. Agora, se o esforço for semanal, o pico for semanal, eu vou dar 2. Se o pico for diário, eu vou dar 3, porque aí é um negócio que vai entrar todo dia, vai ter que fazer transação, vai ter que ter processamento todo dia. E o que a gente está vendo é exatamente isso, o volume de transações. Ou o usuário já coloca um alto volume de transações, né? E eu tenho que ter um tempo de resposta legal. Então eu vou ter que ter um análise maior, um desempenho melhor, eu vou ter que fazer uma pesquisa de algumas coisas mais específicas. Alguns sites, por exemplo, a gente tem um volume de acesso muito grande, então isso tem que ser tratado, isso tem que ser pensado. Então essa funcionalidade, ela tem um determinado esforço. Então a gente, para avaliar esse esforço, estamos dando nota 4. E a nota 5? Se eu tiver que usar ferramentas de análise e desenvolvimento, ou seja, se eu tiver que trabalhar com a ferramenta de análise que me obrigue a ter que pensar, a aprender, por exemplo, uma ferramenta case para me permitir facilitar a análise nesse processo, aí eu vou ter que ter um esforço maior de aprender, então eu pontuo com nota 5. Então observa que a gente aqui está pontuando. A pergunta é a seguinte: você vai trabalhar com alguma ferramenta especial? Vou. Então eu já sei que o cara vai ter que aprender, eu já conhece, mas aquilo é um esforço que precisa ser contabilizado. Então eu coloco nota 5. Entradas de dados online. Aqui nós vamos verificar o nível de influência que a entrada de dados está no modo online para o sistema, se ele impacta muito o sistema ou pouco o sistema. A maioria das entradas hoje são online, mas existiam muita coisa de entrada batch. Ainda pode acontecer. Eu posso ter uma maneira de entrar com os dados, colocar num arquivo e depois esse arquivo ser lido pelo meu sistema. Então isso não deixa de ser uma entrada batch. Agora, se a entrada está em cima da aplicação, eu estou acessando diretamente o banco de dados, entra, sai, consulta, pororó, e eu estou numa atividade online. Então vamos ver o nível de esforço que eu preciso para a entrada de dados no módulo online. Então vamos ver. Olha só, eu vou dar 0 se todas as transações forem batch, ou seja, eu não tenho nada de online. Então dei 0. 0. Não vou gastar online. Agora, essas taxas aqui, quer dizer, são avaliações. Então, se eu acho que de 1 a 7% das transações são entradas de dados online, ou seja, 1 ou 7% dos meus dados vão entrar de forma online, eu vou dar 1. De 8 a 15, nesse mesmo critério, eu vou dar 2. Claro que isso aqui são faixas relativas, né? São faixas relativas. 1,1, é 0,9, puxa vida, aqui deu 15,1. Então a gente vai considerar online, porque isso tem aqui uma subjetividadezinha, né? E outra coisa, isso aqui é avaliação. Então de 16 a 23% das transações são online. Então eu vou dar a nota 3. E eu vou dar 4 se eu for de 24 a 30%. E mais de 30% eu dou nota 5, porque aí a entrada online começa a pesar no sistema. Eu tenho que fazer crítica, eu tenho que, às vezes, transmitir, eu tenho que montar uma tela para isso, eu tenho que fazer uma avaliaçãozinha, ver se aquela informação
estar coerente, eu tenho que me preocupar com a transmissão daquilo para outra CPU, então exige um esforçozinho de análise que a gente contabiliza dando nota 5 aqui. Usabilidade. Vocês devem ter, se não tiveram, vão ter uma cadeira só de usabilidade, que hoje é uma das características mais importantes para a gente ter num sistema. A usabilidade é a capacidade de facilidade que uma interface dá para você usar o sistema. Se o sistema for complicado, você não usa. Tudo que é muito difícil, muito áspero, a gente se afasta. Agora, quando é uma coisinha legal, que as pessoas gostam, a interface é amigável, a gente está ali. É o caso dessas redes sociais. O que tem de legal? É que a interface é amigável, bota uma fotografia, tira, clica na fotografia, amplia, manda um e-mail, etc. Essa característica permite quantificar o grau de influência relativo aos recursos implementados para tornar o sistema amigável. Isso, quando a gente coloca um sistema amigável, na usabilidade, a gente também tem a preocupação de colocar eficiência do usuário, produtividade. Tudo isso são coisas que são consideradas aqui. O que a gente tem aqui? Aqui nós temos uma escala para verificar o que existe de usabilidade dentro dos... Como é que você vai fazer o seu sistema, considerando a usabilidade? Você vai colocar teclas de funções, então eu vou marcar aqui, deixa eu ver se eu vou marcar aqui. Então tem. Eu vou botar helps online, é importante helps online? Ah, é importante. Ah, então tem. Tem um movimento automático do cursor? Não, eu não quero não, acho que não é legal. Movimento horizontal e vertical de tela? Eu não gosto. Quando a tela fica sambando na minha frente, o meu usuário diz que não quer, então não marquei. Eu tenho impressão remota? Vou ter uma impressorazinha na minha tela que se eu clicar vai imprimir lá na caixa prego? Quer dizer, então eu vou ter uma impressão remota. Ah, então vou botar isso aqui o meu usuário. Olha aqui, isso é conversando com o usuário, que a gente vê, né, em cima da especificação. Eu tenho tecla de função pré-estabelecida? Não, não tenho. Eu tenho processos batch submetidos a partir de transações online? Quer dizer, eu posso disparar um programa numa CPU? É muito comum a gente, às vezes, fazer isso. Você está lá na internet, na tua tela, aí você clica em alguma coisa, tem algum pedido, aí vem a mensagem. Seu pedido está sendo processado, aguarde a resposta pelo correio. Ou seja, você está colocando batch, né? Ele botou aquilo lá preparado, ele vai rodar quando puder e depois te manda a resposta. Se tiver esse tipo de coisa, eu disparar da minha tela, então vou colocar isso. Eu uso recursos de vidro reverso, quer dizer, inverto o vidro, trabalho colorido, eu tenho alguns outros indicadores. Se eu tenho essas coisas, eu vou ter um esforço maior de programação, portanto, eu vou pontuar isso. Impressão de documentos é online? É online ou é através de cópia de tela? Então a gente está marcando se vai ter ou não. Utilização do mouse. Ah, claro, eu vou botar o mouse aqui. Menos pop-up são aquelas janelinhas desagradáveis que às vezes abrem, você está trabalhando e abre o raio da janelinha lá e manda uma mensagem, né? E às vezes você não quer aquilo. Está lá trabalhando e vem assim, fulano quer falar com você, abre uma janelinha. E aí isso é um menuzinho, né, que a gente às vezes não quer. Eu tenho algumas funções que fazem coisas do negócio. Eu tenho suporte bilíngue. Se eu tiver suporte bilíngue, olha só que legal, o cara manda contar 4, ó. Não é ainda a nota, tá? Quando a gente tem coisas desse tipo, é para a gente verificar os itens que tem, que depois a gente vai dar a nota em cima desses itens. Então, suporte multilíngua, mais de 2 línguas, eu conto como 6 itens. Ora, isso daqui a gente vai contar depois. Então, nesse tipo de abordagem, a gente vai depois e vai botar assim, ó. Se você marcou de 1 a 3 itens, se você não marcou item nenhum, é 0. Se você marcou de 1 a 3 itens, você vai dar 1. De 4 a 5 itens, você vai dar 2. Mais de 5 itens descritos, mas não há requisitos específicos quanto à usabilidade, quer dizer, mais de 5 itens sem mexer naquele que nós vimos ali de usabilidade, ali, mais de 5 itens escritos, eu vou dar 3. Mais de 5 itens escritos, contando aqueles 6 que nós demos ainda há pouco, eu vou dar 4. Mais de 5 itens, eu vou dar nota 5. Então a usabilidade depende daquela característica que nós vimos ainda há pouco. Então é isso. A gente olha as diversas características do software e vai pontuando. Dependendo dessa pontuação, da usabilidade, dependendo do que eu marco, do que eu preciso, eu vou botar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. 5 é a nota máxima. Atualizações online. Aqui a gente verifica
a influência no desenvolvimento, né? Eu preciso ver os recursos que eu preciso para atualizar arquivos internos ao sistema. Então, se eu vou tratar um arquivo, eu tenho uma série de esforço de programação, de conhecimento do banco de dados, de especificação do banco de dados, então ao longo do projeto. Então eu tenho um esforço que essa característica está me colocando, esse requisito não funcional. Então a gente verifica a influência no desenvolvimento. Eu vou dar 0? Se aquilo ali não tem nenhuma influência no desenvolvimento, é um sisteminha simples, né? O natural da gente. Se eu tenho a atualização online em 1 ou 3 arquivos, se é um sistema que só fazia consulta, eu vou dar 0. Agora, se tem atualização online, aí não é só a consulta, eu também tenho que ter uma tela de entrada, eu também tenho que fazer crítica. Então, de 1 a 3 artigos lógicos internos, eu vou dar 1. Se eu tenho mais de 3 arquivos, eu vou dar 2. Se a maioria dos arquivos lógicos internos precisam ser atualizados online, aí eu vou dar 3. Agora, se além de atualizar tudo online, eu tiver que estar preocupado em recuperação de perdas de dados, aí eu vou dar 4. Se o dado não for perdido, eu tenho que recuperar esse dado. Então vai me exigir um outro esforço de ter um logzinho, né? De ter uma programação, preocupação com isso. Eu vou ter que resolver isso na análise, no projeto, depois na programação. Então tem um esforço que tem que ser considerado. Por isso eu estou dando 4. Agora, se além disso, eu tenho todos os arquivos online, eu tenho que ter a recuperação dos dados, eu tiver alto volume, aí a coisa complica, aí eu tenho que ter um peso maior, porque o alto volume, a gente tem que ter recursos muitas vezes para fazer a coisa acontecer depressa. Nós temos situações de banco de dados que se você ficar atualizando diretamente o banco de dados, a performance cai muito. Então a gente tem que ter uma programação que tire as informações do banco de dados, resolva fora do banco de dados, depois volta para o banco de dados. Isso exige esforço de programação, esforço de análise, então a gente dá 5 para compensar todo esse esforço. O que eu estou colocando toda hora para vocês? Que isso daqui está pontuando o esforço, né, que eu ainda não posso nem dizer qual é, mas eu sei que vai dar um esforço maior do que na situação anterior. Por isso eu estou dando nota 5, nota 4, etc. Tá? Então, a visão que a gente tem é o seguinte, isso vai dar esforço, não é programação só não, é esforço de análise, esforço de aprendizado pela equipe, esforço de desenvolvimento, esforço de programação. Se isso vai me causar esforço, eu pontuo. Processamento complexo. Analisar a complexidade do processamento é uma coisa meio complicada, né? Esse aqui determina o dicionamento do sistema. Se eu tenho um processamento mais complexo, eu tenho que fazer cálculo, eu tenho que exigir mais da minha CPU, provavelmente o analista vai ter que aprender mais. Vamos dizer, o cara quer calcular a distância entre 2 cidades usando coordenadas geodésicas. Aí ele vai ter que saber como é que faz o cálculo de uma geodésia, como é que faz outro cálculo de geodésia, como é que faz a diferença. Claro que às vezes a gente tem um matemático, tem um geógrafo do lado da gente. Mas precisa aprender, gasta esforço. Então, se gasta esforço, eu contabilizo. Tem uma coisa que é o seguinte, a maioria dos sistemas, eles são muito simples. Sistemas que entram e tiram dados de banco de dados, que é a maioria dos sistemas, entre com a sua matrícula, aí recupera nome, endereço, telefone. É a mesma coisa que um sistema que faça, escolha o produto, aí você entra com o código e ele manda todos os produtos. Em termos de processamento, é acessar o banco de dados e dar uma saída no banco de dados. Então, são sistemas considerados de complexidade simples. É diferente de calcular uma distância entre 2 cidades, calcular a órbita de um satélite, calcular o peso de uma laje, isso que vai dando complexidade no processamento. Então está aqui, ó. Processamento é aquele mesmo da situação da usabilidade. Eu tenho um quadrinho, dependendo desse quadrinho é que eu vou dar a nota, ó. Eu tenho processamento especial para auditoria, né? É importante, muitos softs, por exemplo, software bancário, software de matrícula, que assim, o aluno pode dizer assim, eu não fiz isso, então tem que ter um módulo de auditagem. Normalmente a gente grava lá a matrícula, o IP que o cara fez aquilo, qual foi a hora, qual foi o dia, qual foi a disciplina. Aí se ele falar assim, eu não fiz isso, você fez da sua casa no dia tal, na hora tal. Então eu tenho, isso é uma forma de auditoria. Vocês têm outras formas de auditoria, de ver quem fez, se o sistema foi violado. Então isso exige um esforço de análise.
Isso exige o esforço de projeto, isso exige um esforço de programação. Então, está sendo colocado aqui. Se eu tiver auditoria ou coisas especiais de segurança, eu vou marcar aqui esse quadrinho, né? Eu vou marcar o quadrinho. Agora, se o processamento tem coisas muito matemáticas, né? Então eu vou marcar esse outro quadrinho. Não, puxa vida, esse negócio aqui tem que conhecer aqui integral, tem que conhecer um monte de coisas, é um modelo matemático novo, é um cientista maluco que está aqui trabalhando comigo. Ah, não, então isso tem um processamento matemático, eu marco esse quadrinho, né? Aí você, o quanto da matemática? Isso é o de menos, é o seguinte, vai exigir esforço de aprender e entender o que o cara está falando, pô. Se é integral, se é diferencial, se é, sei lá, números malucos aí, não interessa, interessa que eu vou ter um esforço para aprender os conceitos matemáticos. Ou lidar com o cara, não precisa aprender, mas para lidar com o cara, então eu vou ter, já marquei aqui, né? Eu tenho processamento com muitas exceções, então eu marco aqui, né? Autoatendimento bancário, por exemplo, que é parado, tá vendo? Ó, aqui está um exemplo. Eu estava tendo aqui, fazendo uma atualização qualquer, fazendo lá um depósito e caiu o sistema, eu estava tendo uma retirada. Então, isso é uma coisa interrompida, então eu tenho que pensar nessas situações. Então eu vou ter mais processamento para trabalhar, por exemplo, essa preocupação. O cara está tirando dinheiro, aí no meio cai o sistema, como é que faz? Poxa, então eu tenho que recuperar, tem que ter uma preocupação de ter um arquivo intermediário, aí quando ele tira o dinheiro, eu chego e pumba, atualizo, mando para lá. Então, essas coisas precisam ser casadas. Quando a gente precisa fazer esse tipo de análise, eu marco isso aqui. Tenho muita coisa de multimídia. Multimídia é outra coisa complicada, porque às vezes exige da gente ter que aprender toda a forma de gravar. O que é arquivo de GIF, como é que eu compacto, como é que eu faço a transmissão, o arquivo é muito grande. Tudo isso pesa no esforço. Então eu tenho que contabilizar. Então essa nota, esse quadrinho mostra o esforço que a gente está colocando aqui. Dependendo do que a gente marcou aqui, eu marquei todos agora para não... se você marcou nenhum, você vai dar 0. Agora, se você marcou um dos itens, eu vou dar... um dos itens eu vou botar 1. 2 dos itens 2. 3 dos itens descrito. 4 dos itens descritos. Agora, se eu coloquei todos, né, eu vou dar 5. Tá certo? Então, a gente vê aqui em cima do quadrinho que eu vou fazendo isso. Vamos ver aspectos de reusabilidade. É uma outra característica. É importante a gente aproveitar o software. É importante a gente aproveitar um software. Muito das metodologias que a gente aprende é no sentido de reaproveitar. Porque se você usa um software que já foi testado, fica muito mais fácil, é ou não é? Então, o cara já testou aquilo 1000 vezes, já não tem erros, já sabe o desempenho. Então, se eu pego um software que já foi todo testado, todo bonitinho, é ótimo. Então, por que é que eu vou ter o esforço de fazer tudo de novo se eu posso reutilizar? Mas, para reutilizar, eu tenho que saber que isso tem que ser feito desde o início do projeto. Eu já tenho que fazer o projeto com a intenção de reutilizar. Tipo, vamos dizer, que eu vá tirando pedacinhos, né? E, vamos lá, um liquidificador lá, quebrou o copo. Então, eu vou jogar esse copo fora, vou comprar um copo novo e encaixar o copo. Pronto, estou reutilizando o resto do produto porque eu troquei o copo. Agora, se ele não tivesse sido projetado assim, tivesse sido projetado para ser uma peça só, na hora que quebra o copo, você joga tudo fora, inclusive o motor. O que permitiu trocar o copo é que o projeto dele já foi segmentado em pedaços. O pedaço do copo, o pedaço da tampa, o pedaço do motor. O software é a mesma coisa. Eu posso fazer um pedacinho para tratar clientes, um pedacinho para tratar vendas, um pedacinho para tratar auditoria, um pedacinho para tratar senha. Mas se eu já construir isso de maneira que eu possa usar em vários sistemas, é só eu guardar. Então eu não preciso estar toda hora fazendo a mesma coisa, programando a mesma coisa, né? Isso é trabalhar com inteligência. E isso exige um certo esforço, exige que eu conheça projeto estruturado, que eu conheça objetos, que eu conheça projeto orientado a objetos, tem aqueles conceitos de classe, aqueles conceitos
de métodos. Puxa, mas então tem que fazer isso? Tem. E se tiver que fazer isso, tem que aprender. E se tiver que aprender, tem que gastar esforço para fazer isso, para fazer análise com essa direção. Então isso aqui pontua a reutilização do software. Tá? Então vamos ver. Se eu não tenho nenhuma preocupação com reutilização, eu vou dar 0. Vou dar 0. Eu não vou usar, não vou gastar meu tempo pensando em reaproveitar. Agora, se eu tenho a preocupação de utilizar o código dentro da mesma aplicação, que é o caso, por exemplo, de quando a gente trabalha com projeto estruturado, que a gente faz módulozinhos ou funções que eu posso usar. Eu vou trabalhar funções, vou trabalhar com funções, porque tem muita coisa que eu posso utilizar em vários módulos, vou dar 1. Agora, fora da aplicação, até 10% do que eu vou fazer, quer dizer, isso é estimado, né? É assim, um bicozinho aproximado. Se até 10% eu acho que eu posso usar em outra aplicação, então eu vou dar 2. E a mesma coisa, eu vou verificar para 3, para 4, né? Aqui, olha, aqui o 4 considera outra coisa. Se ela foi projetada ou documentada para ter o seu código reutilizado em outras aplicações. Então aqui está colocando a documentação também. Nessa documentação, vamos já preparar, além do código, uma documentação que todo mundo saiba para utilizar depois, eu dou 4. E 5, se eu tiver o código reutilizado em várias aplicações. E eu posso parametrizar, ó, se eu colocar assim, quando eu reutilizo, eu vou trabalhar com parâmetros, eu dou nota 5. Eu dou nota 5. Tá, aí você fala assim, mas como é que eu vou saber? Não, você vai conversar com o analista e vai tomar a decisão. Se você tomar a decisão junto com o analista, quando pega a especificação do cara, que o ideal é já parametrizar, você já bota como condição do projeto. Então, nesse caso, a gente está dando nota 5. Então, a reutilização é considerada porque exige mais esforço de programação, esforço de entendimento, etc. Aqui, estamos olhando para a implantação. Então, a gente está verificando as características para implantar esse sistema. Logo no início eu já posso definir se eu vou ter treinamento, se eu vou adaptar arquivos, qual é o ambiente que eu vou colocar isso, se vai me exigir muito esforço de análise, verificar em cada local como é que vai ser. Se eu já vejo que o nível do usuário é complicado, então a gente está trabalhando em implantação. Então vamos ver o que a gente fala. Ó, testes de sistemas, vai ter testes de sistemas? Vou trabalhar com ferramentas, então tudo isso, tudo que está ligado a botar o sistema no ar e testar e treinar o usuário é colocado aqui. Eu vou pontuar aqui. Então está aqui, a letrinha está danada, hein? 0. Nada é dito e não tem nenhum requisito, dane-se. Eu não preciso estar preocupado com a implantação. A implantação é muito simples. Aliás, a gente coloca isso, mas a implantação nunca é simples. Tanto é que o pessoal faz o sistema e depois quem fez o sistema tem que instalar, porque ele esquece de fazer um instalador. Então ele deu 0, mas se ele tivesse pensado em fazer um instalador e dar um treinamentozinho, que é o normal, ele daria 1, né? Eu tenho alguns procedimentos para a implantação. Agora, se essa implantação não é só botar o sistema, precisa trabalhar dados, porque é uma coisa que as pessoas, os analistas esquecem e a maioria das metodologias não colocam, é o esforço da implantação. Implantar um sistema não é muito simples. Se a empresa está funcionando, eu tenho que colocar o passado da empresa no novo sistema. Eu tenho que pegar aqueles dados que às vezes não estão do jeito que eu quero para colocar no sistema que eu acabei de fazer. Então a coisa complica. Porque eu tenho que fazer o que a gente chama um projeto de povoamento de bases. Eu tenho que verificar cada dado, se ele vai ser útil. Vou verificar se aquele dado existe hoje, senão vou ter que entrar com ele manualmente. Depois, vou verificar se esse dado é redundante em vários sistemas. Aí eu tenho que pegar o dadozinho melhor, ou o dado que vale, porque às vezes você tem informações erradas em vários arquivos. Quer dizer, o meu nome pode estar Horácio num lugar e Celso no outro. Qual é o nome do cara afinal? É Horácio ou Celso? Então a gente precisa resolver isso. Isso exige um esforço razoavelmente grande de análise. Povoar dados na implantação, povoar arquivos é um negócio relativamente complexo, né? Então a gente, quando está dando esse 1 aqui, né, aliás, aqui ó, roteiro de conversão e implantação foram testados. Então estou dando 2.
e por aí vai, né? Não foram providos, o impacto de conversão do projeto é considerado importante, ou seja, é, por exemplo, alguma coisa que eu tenho que converter dados do sistema financeiro. Eu não posso perder as informações, senão o banco perde o dinheiro, os acionistas também. Então, estou dando 3. Agora, se além do que eu falei no item 2, eu tenho uso de ferramentas na conversão automática, aí eu tenho que programar a ferramenta, tenho que usar a ferramenta, tenho que fazer um monte de programinha para ajudar na implantação. Então, vou dar 4. E 5, se eu tiver a conversão automática de ferramentas de implantação testadas. Mas normalmente esse aqui deve converter o de cima, né? Assim, além do item 4, mais determinada característica. A gente vê no manual certinho, tá? 5. Facilidade operacional. Aqui está falando dos procedimentos operacionais, né? Quando eu tenho um procedimento complicado, eu tenho que programar isso. Isso vai exigir um determinado esforço. Então, eu tenho como é fazer um procedimento de fazer o backup toda semana, um procedimento de levantar auditoria, tá? Quando eu tenho um procedimento operacional, né? Quando eu tenho que fazer aqui, ó, salvamento, alguma inicialização diária, então a gente está falando das facilidades operacionais. Essa é a interpretação que o IAFCUD coloca, tá? Não tenho nada para falar da operação. Nada, 0. Se eu tenho algumas coisas para verificar na aplicação, eu vou ver aqui, ó, aquela esqueminha de itens. Veja, está dando de 1 a 4, ó, 1 a 4. Isso quer dizer 1, 2, 3, 4. Botou 1 é 1, botou 2 é 2, botou 3 é 3, botou os 4 é 4. Então, 1. Foi desenvolvido os processos de inicialização. Ah, sim. Então, aquele programa que instala, que inicializa, que salva e recupera, precisa ser colocado pelo operador. A pessoa que está usando, você precisa botar o CD, precisa botar lá o disco óptico, ou mesmo precisa dar um comandinho automático, você tem que chegar e clicar lá para isso acontecer, eu vou marcar essa daqui. Eu vou marcar essa daqui. Ah, bom. Agora, se não precisar de operador, eu fiz o meu programa de inicialização, instalação, recuperação, mas eu não preciso, eu boto lá no computador e ele não precisa de um operador para ficar olhando, fazendo, então eu vou contar como 2, ó. 2 itens. Aplicação, precisa montar fita magnética, isso aqui está em desuso, tá? Isso aqui provavelmente vocês não vão ter, a não ser situações específicas que trabalhem com transmissão de arquivos. As fitas a gente ainda usa para armazenar dados em fitas de alta densidade, porque é muito baratinho. Mas com o desenvolvimento da tecnologia de discos ópticos e outros tipos de recurso, né, cartões, etc., isso aí está em desuso, tá certo? A aplicação tem alguma necessidade de manuseio de papel? Você tem que ter um papel lá para o cara seguir o roteiro, então você vai dar notas de 1 a 4, tá? Agora, você vai dar 5 se ela foi desenhada, se ela já foi projetada desde o início para trabalhar sem operador. Não tem intervenção humana, instalou, ela funciona sozinha. Ela tira o backup, ela faz, se você quiser auditoria, ela já faz. Ela já faz, caiu o sistema, ela recupera automaticamente a ida de arquivos, então eu dou nota 5, tá certo? Então é isso. Claro que vocês vão conversando, claro, você conhece tudo? Não. Mas o teu problema não é esse, o teu problema é fazer pontuação e dar nota, para ver o volume de esforço. Então a gente vai conversando com o analista e vai já fazendo as nossas perguntas, a nossa dinâmica em cima das recomendações no manual, né? Então, múltiplos locais da organização do usuário. Ou seja, eu vou verificar se a minha aplicação vai rodar num lugar só, né? Se ela vai rodar num lugar só, é tranquilo. Mas se essa minha aplicação vai rodar em vários locais, aí eu já tenho que ter uma preocupação maior. Como é que vai ficar em cada local? Como é que eu vou fazer? Qual é a característica desse local? Qual é a característica desse outro local?
Então, observa, vai exigir um esforço maior de análise, vai exercer um esforço maior do projeto, vai existir provavelmente, esses locais são um pouquinho diferentes, então a telinha que você fez para cá provavelmente não vai ser completinha para o lugar de cá, para o que você fez para cá. Então vai ter que existir um certo esforço. Então a análise de locais verifica o esforço necessário pela localização física e geográfica, né? Então vamos ver. Análise da arquitetura do projeto, observando a necessidade de instalação do projeto em vários lugares. Não tem problema, eu vou ficar... não há necessidade de considerar esse negócio do local, então eu vou dar 0. Se eu tiver que considerar algumas coisas no projeto, esses locais, esses ambientes de software, né, e hardware que são idênticos, quando é idêntico, na verdade você vai fazer um e vai replicar, você vai ter algum esforço para adaptar naquele lugar, mas é um software só, um hardware só, etc. Então eu vou dar 1. Se eu tiver ambientes similares, né, mas eu tenho que considerar no projeto, esses ambientes similares não são iguais, mas eu vou ter que fazer adaptações no meu software, no meu hardware, pequenas adaptações, eu vou dar 2. Agora, se começa a pesar muito, é diferente pra caramba. Eu vou ter um hardware, num lugar vamos assim, exagerando, né? Sistema Windows, no outro é um sistema Linux, isso aqui eu vou ter determinada característica, ali eu vou ter outra característica, então eu vou dar 3. Se eu considerar um plano de documentação para locais múltiplos e tem as características do item 1 ou do item 2, quer dizer, eu agora tenho a preocupação de fazer um plano de documentação, é um documento que diz qual é o local, qual é o hardware que eu vou colocar, qual é a minha ação, qual é o meu teste que eu tenho que fazer, qual é a pessoa que eu tenho que treinar. Poxa, isso dá um trabalho desgraçado, você tem que ir lá, ver quem é a pessoa, conhecer o ambiente. Então você, para fazer esse tipo de trabalho, tem que pontuar esse esforço. Então você está dando 4. Se o plano de documentação, né, ainda considera o item 3, né, além de ter o plano, em vez de ter o item 1 e 2, que são softwares similares, eu ter softwares bem diferentes, puxa, aí eu tenho que ver cada hardware, cada software, por cada local, cada pessoa, cada sistema operacional lá naquela minha aplicação, o esforço é maior, então estou dando nota 5. Então vamos ver agora a nossa última característica física. Facilidade de mudanças. Então está aqui. A facilidade de mudanças está ligada à característica de alterar o software. Está ligada à característica de alterar o software. Uma das coisas mais importantes que nós temos é exatamente fazer a manutenção do software. A maioria das coisas que a gente aprende no nosso curso é como fazer manutenção rápida de software. Fazer um sistema que permita a manutenção rápida do software, que eu permita rapidamente fazer uma intervenção, trocar o módulo e botar o software no ar, é o diferencial do que eu gosto de chamar de barangueiro. Barangueiro é aquele cara que faz software de qualquer maneira, sai escrevendo o código e acha que é analista. E existe o camarada que trabalha com técnica. O código do barangueiro dificilmente a gente consegue dar manutenção, porque não tem documentação, não tem estrutura, não foi preparado para isso, é cheio de bacalhau, programação de baixa qualidade, projeto de baixa qualidade, não tem projeto, o cara acha que aquilo é o máximo. Agora, quando a gente programa com qualidade, que a gente faz o projeto, desenha o software, depois escreve os códigos todo estruturadinho, igual vocês estão aprendendo nas cadeiras de algoritmos e outras, não é para ser barangueiro, poxa, é para a gente fazer coisas de muita qualidade, esse é o diferencial. É importante essas características? Tudo bem, eu estou aqui, vamos andar rapidinho, eu tenho que ver aqui, que eu vou ver aqui, disponibilidade, etc., os dados do controle, então vamos. Então está aqui as 14 características. E eu vou avaliar, ó. Se nenhum dos itens for descrito, 1 mais item, 2, 3, 4 ou 5, a gente vai ver a nota que vai dar. Aí vocês dão uma olhadinha, depois com calma. E o importante é que essas notas vão ser somadas e vão dar o JIT, que é o grau de influência total. O JIT está fechando aqui, ó. Esse JIT é que vai ser considerado para calcular o valor do fator de ajuste. O valor do fator de ajuste é aquela soma multiplicada por 0,1 mais 65. E nós vimos que ele pode variar entre 65 e 0,35, igualzinho com o Albert. E, finalmente, posso ter uma empresa que faça uma carteira de aplicação, né?
e considere essas notas. Eu posso ter um conjunto de técnicos que eu pego para cada técnico, ele vai dar as notas, depois, não é uma média, mas eu faço aqui um valor médio e depois eu estimo qual é a nota que nós vamos dar. 3,1, vamos dar 3. 4,3, então vamos dar 4. Então a gente estima e já tem um valor total para aquele tipo de software, para aquele tipo de aplicação bancária, por exemplo, aplicação de e-commerce, por exemplo. Com isso, a gente fecha isso daí. Mas mesmo assim, vocês viram que tem subjetividade. Então, a partir de 2002, o IFPUG está tirando a subjetividade. Então deixou essas características funcionais serem opcionais. Quem quiser considerar, então vai trabalhar com o fator de ajuste. Então vai ter o ponto de função ajustado, mas isso é opcional. Muitas das empresas hoje não trabalham com o fator ajustado. Bom, você viu que eu tenho 14 pontos de subjetividade. Aprendeu que o ponto de função recomenda como é que você seja a avaliação, mas atentou como é que eu crio o fator de ajuste? Pela multiplicação dessa conta, né? Não esqueça de fazer os exercícios, né? Dá uma estudadinha e pega o manual lá tem um manualzinho lá, dá uma olhadinha no manual, vê esses itens, repassa, né? Eu sei que esse tipo de assunto é assim, para quem às vezes não conhece, mas é importante, fica assim meio perdidinho. Mas você não vai ter que fazer aquilo, você vai ter que conversar com quem faz aquilo e fazendo essas perguntas e dando nota, tá? Na próxima aula nós vamos continuar vendo as características do IFPUG. Nós vimos hoje apenas a parte de requisitos não funcionais. Então, nós vamos trabalhar agora interfaces e eu desejo a vocês um bom estudo, uma boa aula, né? E vamos fazer os exercícios. Aqui. Até a próxima aula. Se gostou desse vídeo, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.